Com as mãos trêmulas, retirei as bandagens do rosto. O público do concurso de beleza congelou de tensão. Você é a melhor! Minha mãe gritou da primeira fila. Finalmente mostrei meu rosto e o público engasgou. Minha mãe de repente apertou seu coração e caiu. Não era assim que supostamente devia terminar. E tudo começou com uma carta, algumas semanas atrás. Querida Mary, temos o prazer de informar que você passou no exame. Fiquei sem fôlego, entrei na faculdade mais prestigiada do país. Desde criança queria ser bióloga e sonhava com meu próprio laboratório. Mas minha mãe estava mais interessada em qual roupa eu iria para a escola e qual cor de cabelo era popular nessa temporada. Ela era obcecada por aparência, ao contrário de mim. Por causa disso, brigávamos constantemente. Por isso, quando recebi a carta, não corri para minha mãe. Mas de repente eu percebi que sem sua assinatura nos documentos, eu não seria aceita. Talvez eu pudesse entregar durante seu spa noturno. Minha mãe assinaria sem olhar e estava tudo certo. Com isso decidido, eu cuidadosamente me aproximei da mamãe. Ela estava sentada em uma cadeira de massagem, usando uma máscara de pepino. Ela estava tão relaxada que nem percebeu nada. Estendi o documento. É para uma aula de biologia, preciso de uma assinatura. Minhas mãos estavam suando de nervoso, mas eu segurei. Mamãe disse que iria assinar, mas primeiro uma surpresa. Uma surpresa? Eu fiquei tensa. Eu geralmente não gostava dos presentes da mamãe. Você está indo para um concurso de beleza, ela declarou alegremente. Isso era uma piada? Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Então, mamãe tirou o pepino dos olhos e começou a ler os documentos com atenção. Ah, não! Minha mãe ficou em silêncio e meu coração disparou. Os minutos se arrastaram numa eternidade e de repente ela sorriu. O quê? Ela não ficou com raiva? Minha mãe disse calmamente que eu poderia ir para a faculdade, mas com uma condição. Eu tinha que vencer o concurso de beleza. O quê? Cientistas não andam na passarela de biquíni. Corri para meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Não consegui dormir a noite toda. Minha mãe, quando jovem, participava constantemente de concursos, mas não conseguia o primeiro lugar. Então ela ficou grávida de mim e o júri considerou acima do peso. Agora ela queria conseguir através de mim e se eu recusasse, adeus faculdade. De manhã, acordei com a minha mãe invadindo meu quarto. Ela contou que tinha passado a noite inteira olhando as fotos das finalistas de concurso de beleza e descobriu quais eram as características faciais da moda. Então ela disse que eu não atendi o ideal, mas é consertável. Ela continuou calmamente. Você só precisa consertar um pouco o nariz e levantar as pálpebras. O quê? Mãe, você está louca? Então ela disse que já tinha assinado um contrato com uma clínica. Eu estava fora de mim, mas minha mãe imediatamente me lembrou da condição. Sem a coroa de finalista não haveria assinatura para a faculdade. Diabos! Rangendo os dentes, concordei. Eu descobriria como sair dessa. Entramos em um táxi e eu olhei meu reflexo no espelho do motorista. Meu nariz é normal, certamente o médico dirá a mesma coisa. Mas enquanto íamos para o hospital, notei grandes seguranças na entrada. Estranho, por que eles estão aqui? Minha mãe me levou até o consultório do médico, Doutor Estranho, e ele imediatamente me olhou de cima a baixo. Ah, com certeza ele não conseguiu encontrar nenhuma falha em mim. Então, o Doutor Estranho disse que meu nariz estava realmente um pouco torto e as pálpebras caídas. Tá bom, agora chega. De jeito nenhum eu iria fazer essa cirurgia. Então tive uma ideia. Sussurrei para minha mãe que havia deixado meu protetor labial no carro. Eles estão tão rachados e isso é inaceitável para uma futura rainha da beleza. Minha mãe me olhou, incrédula. Mas então abriu um sorriso. Finalmente eu estava ouvindo seus conselhos. Quando ela saiu, imediatamente abri minha bolsa, tirei todo o meu dinheiro e entreguei ao médico. Vamos mentir para minha mãe que tem contraindicações? Mas o médico olhou para mim e ordenou que guardasse o dinheiro. Implorei que me ajudasse, mas ele não disse nada. E aí minha mãe voltou, droga! Mal tive tempo de guardar o dinheiro. Fiquei com medo que o Doutor Estranho contasse tudo a ela. E tudo o que ele disse foi que poderíamos ir. Eu realmente tive sucesso? Então, em vez de sair do hospital, minha mãe me levou para uma das enfermarias. O quê? Minha mãe disse que a cirurgia seria em 3 dias, enquanto isso eu ficaria na clínica. Não, eu não vou ficar aqui! Ignorando minha mãe, eu já estava indo para a saída, quando de repente o caminho foi bloqueado por aqueles mesmos guardas enormes. O que está acontecendo? Os guardas me levaram para a enfermaria. Minha mãe gritou que eu iria agradecer ela. Tentei me afastar e não consegui acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe me entregou na clínica para fazer uma cirurgia contra a minha vontade. Eu fui empurrada para a enfermaria, então as enfermeiras apareceram e imediatamente começaram a tirar minhas roupas. Eu lutei o melhor que pude, mas logo estava de pijama de hospital. As enfermeiras pegaram minhas roupas e foram embora. Olhei em volta, todas as meninas da enfermaria estavam enfaixadas, exatamente como múmias. Algumas tinham tubos saindo de suas bandagens, pingando um líquido nojento. Eu preciso sair daqui agora.
Por algumas horas fingi estar dormindo, enquanto ouvia os passos dos guardas e calculava quando eles estavam dando a ronda no corredor. Mas eu seria pega imediatamente com meu pijama de hospital. As vizinhas roncavam baixinho em suas camas. Claro, elas não foram trazidas à força. Pera, então ninguém tirou as roupas delas. E poderiam ser emprestadas. Tremendo de nervoso, rastejei até a mesinha de cabeceira de uma das pacientes e abri a porta. A mesinha de cabeceira rangeu suavemente e a garota rolou de lado. Seu rosto enfaixado estava bem na minha frente, mas então a vizinha inalou novamente. A que ponto cheguei? Troquei de roupa apressadamente e logo estava me arrastando pelo corredor. Se ninguém ouvisse, faltavam apenas alguns metros para a saída. De repente, alguém me agarrou pelo ombro. Eu gritei, o guarda! Eu congelei e a garota enfaixada de repente saltou para o corredor e gritou que eu tinha roubado suas roupas. Este era o fim. O guarda gritou, onde você está indo? Vamos, pense, você é uma futura cientista. E então tive um estalo. Bocejei e perguntei inocentemente, eu estava sonambulando de novo? O guarda me lançou um olhar penetrante, então ele disse baixinho que sua irmã também era sonâmbula, então ele entendia como era. Mas assim que ele nos levou para a enfermaria e saiu, a menina gritou que sabia que eu era uma mentirosa e uma ladra. Quando me despi, ela tirou a roupa das minhas mãos e foi para a cama. Fui para a cama também, mas não conseguia parar de pensar sobre fugir, adormeci só de manhã. Uma hora depois, o Doutor Estranho me acordou. Ele estava segurando o marcador na mão e eu imediatamente me sentei. O que ele vai fazer? O médico disse que por enquanto ele só indicaria onde consertar o rosto. Não! Mas as enfermeiras agarraram meus braços me impedindo de escapar. Me soltem, suas idiotas! O Doutor Estranho já estava desenhando linhas no meu rosto e eu só conseguia virar a cabeça desamparadamente e me senti uma boneca insignificante. Finalmente, o médico me soltou. Em desespero, corri para a sala de espera e pedi à secretária que ligasse para minha mãe. Mamãe, cancele a operação! Mas ela só disse que eu ainda era jovem e não entendia. As pessoas valorizam a aparência, não a inteligência. E ela desligou. Eu nunca tinha estado tão deprimida antes. Então a garota de quem eu roubei as roupas veio até mim. Eu tremi. O que ela queria? Mas ela se apresentou como Anne e disse que tinha ouvido minha conversa com a minha mãe. Eu estava tão triste e chateada, eu não quis falar. Mas a Anne disse que entendia perfeitamente bem porque eu estava tentando escapar. Claro, você entende, você está sentada e enfaixada. Mas a Anne suspirou. Já que ela tinha muitos complexos, ela decidiu mudar de rosto. No começo foi um sucesso, mas então a Anne simplesmente não conseguia parar. Ela teve 23 cirurgias. Eu me tremi toda, mas a Anne continuou. Como resultado, ela teve uma rejeição de tecido e agora o rosto parecia mais um pedaço de carne. Sua história me deixou desconfortável, mas a Anne acrescentou com otimismo que o Doutor Estranho era o seu tio e já estava ajudando ela a se recuperar. Ela realmente queria ter seu rosto antigo de volta e não fazer nada de novo. Sim, você não pode desejar isso a ninguém. Anne sorriu tristemente e disse que minha mãe tinha fixação na aparência por causa dos complexos. Ela devia saber quais seriam as consequências antes que fosse tarde demais. Exatamente! Eu precisava provar para ela que a cirurgia plástica pode ser prejudicial. Então ela mudaria de ideia e me deixaria ir para a faculdade. Então eu criei um plano. Definitivamente ensinaria uma lição à minha mãe. A Anne ficou feliz em saber disso e disse que já sabia como me ajudar. A Anne explicou tudo ao Doutor Estranho. A princípio ele me lançou um olhar de desprezo, mas depois concordou. Era apenas pela Anne que ele estava disposto a me ajudar. Não pude acreditar na minha sorte. Nos preparamos por muito tempo e o tempo passou rápido. Foi ao concurso com o rosto todo enfaixado. Assim que minha mãe me viu, ela imediatamente quis olhar meu rosto perfeito. Mas eu misteriosamente respondi que ainda não era a hora. Vou me mostrar a todos apenas no concurso. E então, tremendo de empolgação, subi ao palco e comecei a desamarrar meu rosto. Depois de alguns segundos, o público engasgou. Eu não tinha nariz, nem bochechas, nem boca. Em vez de um rosto, um pedaço achatado de carne. Houve um silêncio. E então eu ouvi um grito. Minha mãe agarrou seu coração e caiu. A princípio, pensei que fosse um desmaio. Ela saberá como me mandar para a cirurgia. Mas um minuto se passou e ela não se levantou. Alguém na plateia estava inclinado sobre ela, sem pulso. Ouvi logo depois. Imediatamente minha visão escureceu. Mamãe! Depois de alguns minutos, uma ambulância chegou e minha mãe foi levada para a unidade de terapia intensiva. Adeus, o que eu fiz? Eu ouvi o bip do equipamento na enfermaria da minha mãe e estava tão preocupada. Toda a minha vida pensei que eu era melhor do que minha mãe porque me interessava por ciência, não por lixa de unha. Mas descobri que eu não era mais inteligente porque nem tinha pensado sobre o sentimento dela. À noite eu me sentei ao lado da cama da minha mãe e orei apenas para que ela voltasse aos sentidos.
e minha mãe abriu os olhos. Corri imediatamente para abraçá-la e, em lágrimas, comecei a pedir perdão. Mamãe, a culpa é minha. Em resposta, minha mãe sussurrou que ela não era melhor do que eu. Ela queria me forçar a desfigurar meu rosto por causa de uma competição. De repente, recebi uma mensagem da Anne. Eu abri e ri em meio às minhas lágrimas. Eu ainda ganhei o concurso no concurso de melhor maquiagem. Então minha mãe desabou e começou a chorar também. Ela disse que queria realizar seu sonho me usando, mas percebeu que cada um tinha sua própria vida. E ela me deixou ir para a faculdade sem nenhuma condição. Nos abraçamos e choramos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!